A gente passou aqui pela nossa trilha, falamos da ideação lá com o Alex, criamos o nosso MVP com o Eduardo, tracionamos com a Gisele, nos tornamos mais econômicos a partir da Marta, falamos de impacto. Agora a gente vai falar de crescimento exponencial, que é o que a gente quer para a nossa associação. A gente quer sair daqueles 228 que temos hoje, na verdade agora 230, porque acabaram de entrar mais de 2 novos associados. A gente quer sair desses 230 e chegar a 2.230, 10.230, por que não? A gente quer abraçar o mundo, porque a gente acredita que a gente assim vai melhorar ainda mais esse país chamado Brasil e, por que não, esse planeta fazendo negócios melhores para um mundo melhor. Então, para explicar como é que a ABMEI pode ser uma Exponential Organization, uma EXO, eu queria chamar aqui uma inspiração para mim, Marco Carvalho, quero chamá-lo para dividir tela comigo, nosso querido Mac. O Marco Carvalho é o atual vice-presidente da ABMEI, com quem eu tenho o trabalho tenho a honra de trabalhar diariamente aqui na ABMEI. Possui uma grande experiência na direção executiva de diversas empresas, entre elas a Matza Education, a Diesel Incorporation, a SNIA Brasil e outros, que depois eu vou falar para vocês. Uma grande iniciativa dele está aí nos prestigiando no chat. A Martelo Educação Financeira está aí, eu vou ouvir muito falar dela. O Marco tem uma contribuição grande aí com o sucesso da Martelo. Marco, o show é seu agora. Muito bom, pessoal. Vocês conseguem ver minha tela? Marcelo, me dá um feedback, por favor. Positivo. Wondering Becoming an Exponential Association. Muito bom. Prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. Tem sido uma jornada extremamente desafiadora e muito prazerosa. Ladear profissionais que compõem essa associação, com destaque para a diretoria executiva, capitaneada pelo André, com muita maestria, que nos reúne como família, né, e exalta os valores da família e da união familiar a cada passo que a gente dá, e isso tem garantido esse entusiasmo, essa energia que vem sendo impressa desde a fundação, né? A inquietude pelo melhor, sempre o melhor, nessa associação tem sido a marca da jornada. Em final de 2019, eu fui provocado pelo Eduardo, que já falou conosco aqui hoje, para que provocasse uma mudança, provocasse uma disrupção. E provocado pelo Ney Grando, nosso colega, que me mostrou o que significava uma organização exponencial, em março do ano passado, eu me juntei à diretoria executiva, no papel de vice-presidente, para instigar essa criação, e trouxe uma provocação de meta, né, um indicador que a gente teria que ter uma forma de descobrir o caminho para como crescer 10x, né, como crescer 10 vezes uma organização. E o que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é um pouco do que eu aprendi durante esse último ano, fazendo com a ABMEI, mas dentro de uma organização chamada OpenEXO, que foi fundada pelo Salim Ismail e Francisco Palau e Peter Diamandis, a partir de um livro que foi escrito por eles lá em 2014. Né? Eles vão comemorar esse ano 7 anos de existência dessa organização. E o que, afinal, é uma organização exponencial? Então, vamos lá para a nossa conversa. Eu sou o Marco Carvalho, formado em gestão empresarial e com MBA em gestão de TI, pela FIA, profissional de TI desde 80, empreendedor desde 87, atuo como coach profissional desde 2009, como mentor de negócios profissional desde 2019, e esse ano me certifiquei como Exo Consultant e Exo Trainer. Estou hoje à frente da ABMEI e da Matza nas minhas principais atividades, e agora também junto com a Martelo Educação Financeira, que está nos prestigiando aqui hoje.
todo o assunto da exponencialização começa por conta da tecnologia. A tecnologia está mudando o mundo. Se a gente olha para o número de invenções que a gente tem, o avanço, a aceleração do desenvolvimento da humanidade começa a acontecer à medida que novas invenções acontecem. E isso tende a formar essa curva com essa cara exponencial que nós vemos aí. A lei que rege isso, né, quem postulou uma lei que rege foi Moore, né, Moore dizendo que, na época, falando sobre a quantidade de componentes eletrônicos, a quantidade de transistores que existia dentro de um microchip, isso lá há quase mais de 30 anos atrás, dizendo que a cada 12 meses, a velocidade de processamento de um microchip dobraria e o seu preço cairia pela metade. Né? Isso, esse dobrar, né, e o postulado dessa lei está aqui, né, cria um crescimento exponencial, uma progressão geométrica em cima dos resultados. Então, o que ele coloca aqui, e a palavra-chave para dobrar anualmente isso é habilitado por informação, ou seja, tudo aquilo que for habilitado por informação, qualquer domínio, disciplina, ou tecnologia ou indústria que se torne habilitado por informação, né, e empoderado pela informação, começa a ter uma dobra de performance anualmente. E a gente vive agora uma situação onde tecnologia está gerando mais tecnologia, a gente está usando a tecnologia mais rápida para gerar novas tecnologias. Então, esse efeito exponencial, ele está começando a encurtar o tempo dessa lei. A gente tem um exemplo disso hoje em drones, né? A tecnologia de drones já dobra de performance, diminui pela metade a cada 6 meses. Né? Então, nós estamos entrando num processo de exponenciar a exponenciação. Mas quando a gente fala de exponenciação, esse é um conceito que não nos é muito familiar, então vou trazer aqui uma ilustração para vocês pensarem, né, perceberem qual é o efeito que isso gera e o quanto a gente não está preparado para pensar dessa maneira. Sobre a forma como a exponenciação acontece e como a tecnologia consegue fazer isso. Se a gente pensar numa jornada de 30 passos, né, e você der um passo depois do outro, cada passo do mesmo tamanho, depois de 30 passos, de 1 metro, você vai estar 30 metros depois. Né? O resultado é linear e previsível. No entanto, se você fizer uma exponenciação, se você der um passo, depois 2, depois 4, depois 8, depois de 30 passos, você vai estar quase 28 mil vezes dando a volta na Terra, 1 bilhão de metros depois. A gente não tem percepção, capacidade de poder abarcar o impacto que esse resultado gera. E o curioso aqui é notar que, no meio do caminho, com 15 passos, a gente andou 0,003% da jornada. Quando a gente está no 25º passo, a gente andou só 3% dessa jornada. Né? Então, nos últimos 5 passos, a gente anda 96% para chegar nesse número. Então, este é o tamanho da mudança de paradigma que tem quando a gente muda um pensamento linear para um pensamento exponencial. Né? E a gente está exatamente nesse ponto, né? No ponto onde a gente vira essa curva para cima. Então, a provocação de trazer uma proposta para uma associação que é capaz de impactar negócios através de uma metodologia de mentoria que foi pensada a partir de um problema real, né? Se desenvolveu, deu um salto de crescimento, né, bastante contido, bastante controlado, como bem disse o Eduardo, né, assim, foi um leão de chácara, conteve as pessoas que entraram, prestou atenção no método, criou um momento de lançamento da associação bastante bem cuidado, para que quando a gente saísse na estratosfera, depois desse lançamento, a gente tivesse pronto para poder sair e conquistar. Né? E a gente está, na minha visão, encaminhado para esse ponto, né? Esse ponto de ruptura. Essa coisa toda só acontece por conta das tecnologias, né, que a gente chama de exponential technologies, que são as novas tecnologias, as tecnologias desse século. Né? Essa exponenciação não foi possível no século passado, porque essas tecnologias não existiram. E as novas estão vindo. Né? Tecnologias mais imersivas, quantum computing, data science sendo usado cada vez mais agora. Tudo isso precisa estar a serviço de uma organização se ela quiser se tornar exponencial. Só uma historinha, um exemplo rápido aqui, eu teria 50 histórias para contar, é a história de que no dia em que a Kodak declarou
bankruptcy, né? Foi o dia em que o Facebook comprou o Instagram por mais de $1 bilhão, né? Isso é a história de uma empresa centenária de fotografia, terminou no dia que começa uma história de uma outra história, de uma outra empresa que nasceu com o nome de Instagram, né? Que era uma empresa de fotografia online de graça, quantas você quiser, né? E aqui tem um aspecto que é assim, nós migramos da escassez, você só tem a foto, se você comprar o filme, se você tiver a máquina, se você pagar pela revelação, não, qualquer pessoa em qualquer lugar pode tirar foto e postar, e todo mundo pode ver e ninguém paga nada com isso. Mas tem uma série de atributos aqui que são características dessas duas organizações, e isso foi analisado, né? Isso foi analisado para a gente poder olhar para essa fase que a gente vive, que é chamada de quarta revolução industrial, mas eu prefiro chamar de quarta transformação industrial, porque a gente está, de fato, mudando todo o processo, né? Tem uma frase do David Rose que diz que, assim, que qualquer empresa que foi desenhada para fazer sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI, por conta disso, porque o que foi desenhado para acontecer no século XX não tinha essas tecnologias. Então, ela não vai dar conta, e é só olhar para os históricos. Vários de vocês já viram várias animações que postam, né, e vários slides, vários gráficos que mostram qual é o tamanho médio, qual é a idade média das empresas nessa década que a gente vive hoje. Elas duram cada vez menos, e aquelas que crescem muito mais do que permaneceram. Então, a longevidade diminui, mas a capacidade de crescimento aumentou exponencialmente. Isso devido a esse crescimento exponencial. Vou dar um mergulho rápido com vocês no que significa essa metodologia. A OpenExo cunhou, avaliando essas características, né, de como usar as tecnologias exponenciais, né, e usar os atributos específicos dessas tecnologias, como uma empresa como uma organização pode crescer exponencialmente. Então, cunhou essa fórmula que diz que um MTP mais esses 10 atributos que estão na tela fazem essa organização crescer. O MTP é um propósito massivo transformador, né? Então, primeiro, antes de falar do MTP, esses dois lados da figura significam, né, o lado, para variar, tem aqui um acrônimo, né, um scale, que significa acessar a abundância no mercado, é o lado externo da organização, e como gerenciar internamente, como controlar os aspectos internos, são atributos internos dessa organização. O MTP é o propósito massivo transformador, ou seja, é aquilo que o Claudio falou. O propósito é algo inatingível, algo muito alto. O propósito massivo transformador é algo grandioso, né? Ele não é um slogan, é algo como o do Google, organizar as informações do mundo, né? Todo mundo que trabalha naquela organização segue esse MTP, né? O Google é um belo exemplo de organização exponencial. Eu vou passar rapidamente por todos eles, dizendo o que cada um faz. Staff on Demand significa pessoas, colaboradores contratados sob demanda. Exemplo disso é o Uber, né? O Uber contrata o motorista toda vez que você fecha uma corrida. O motorista só é contratado, o contrato só é fechado, o motorista só vai receber se aquela corrida for confirmada. Então, ele é contratado sob demanda a cada corrida que acontece. Isso é uma característica de uso de tecnologia para exponenciar. Community and Crowd cria momentum, ou seja, cria expansão de rede de conexão, significa transformar um grupo de pessoas que é uma comunidade e incluir todo o resto do mundo, que é o crowd, dentro dessa comunidade. Então, a capacidade de transformar a comunidade em crowd é outra característica. Um bom exemplo disso é o Airbnb, né, que tem uma comunidade de seguidores, uma comunidade de usuários e uma comunidade de proprietários, e essas duas coisas conectadas, né, a comunidade de proprietários conectado com o crowd de usuários, criou o Airbnb. Algoritmos levam a automação, aceleração, usa o poder da computação para poder acelerar a decisão e melhorar cada vez mais. Exemplo de algoritmo, roteamento dos carros do Uber ou da frota da UPS, que tem mais de 5.000 caminhões rodando hoje, sem isso eles não conseguiriam voar. Levered assets significa alavancagem de ativos, né? Dá flexibilidade para que a gente possa crescer a empresa sem ter que ter investimento em ativos. Outro exemplo, um bom exemplo aqui é o do Airbnb, que é a maior rede de hotel do mundo hoje, sem ter um quarto sequer, né? Os ativos não são deles. Engagement traz cocriação, e aqui tem vários exemplos de engagement. O Kickstarter, né, é um site de crowdfunding que faz lançamentos de produtos e de empresas e ideias, que validam ideias de forma cocriativa,
trazendo engajamento de investidores e usuários debaixo do mesmo teto. Então, essa capacidade de alavancar tudo isso. Esses são os aspectos para ir para o mercado. Os aspectos internos, interfaces, acessibilidade de a maneira como a gente internamente tem acesso a todo o processo de como a empresa funciona. Dashboards, clareza de onde os nossos clientes estão, o que eles estão fazendo naquele momento. Um exemplo disso é o Walmart, que sabe exatamente o que está acontecendo com cada cliente, a cada compra que faz, né? Experimentação traz aprendizagem, assim, o processo iterativo de crescimento dinâmico que o modelo de pensamento de Lean Startup trouxe para o mercado, isso implementado em organizações dessa natureza faz com que elas saltem de empresas de 2 a 3 pessoas para empresas bilionárias e unicórnios muito rapidamente. Exemplos, a gente tem inúmeros aí, como WhatsApp, por exemplo, que é uma empresa pequenininha que começou, interagiu, muito rapidamente foi adquirida por conta do alcance que conseguiu gerar, por conta da velocidade de interação que eles têm. Autonomia tem a ver com a forma como a gente empodera as pessoas e gerencia, né, gere a relação das pessoas internamente. Isso empodera todas as pessoas, ou seja, distribui. Um exemplo aqui é a Zappos, uma empresa de e-commerce que foi adquirida pela Amazon alguns anos atrás, por mais de $1 bilhão. Essa empresa usa um modelo de autogestão baseado em holacracia, e faz com que todas as pessoas tenham a capacidade de tomar decisão, e algumas delas, inclusive, de definir o próprio salário, né? Então, paradigma completamente novo que dá elasticidade, velocidade, agilidade na decisão e uma eficiência de resultado muito maior. E tecnologias sociais que dão colaboração peer-to-peer. Então, tem uma série de aí, o WhatsApp é um belo exemplo disso, que hoje está amplamente utilizado, mas todas as ferramentas de comunicação digital que estão na nossa mão hoje geram essa visão. Então, esse é o grande painel que define os atributos que uma organização exponencial precisa ter. Bom, diante disso aqui, o que a gente fez? Dentro dessa formação que me foi possível fazer esse ano, e fui buscá-la em função da provocação do 10X lá atrás que fiz com o André, trouxemos a ideia dentro do programa de certificação da OpenExo, eles pedem para que a gente traga um cliente. Então, o programa de formação, ele acontece com uma atividade prática, do mesmo jeito que a gente faz com a mentoria de negócio, acontece uma atividade prática, só que aqui, quem traz o cliente, quem traz o mentorado, né, é o próprio aluno. Então, eu convidei a Abimem para ser o meu cliente, o André Tupô, e a gente conduziu o trabalho de desenvolvimento de uma série de sessões dentro do programa de certificação como consultor, usando a Abimem como exemplo, e a gente teve a oportunidade de trabalhar esses atributos dentro da própria Abimem. O que trouxe para a gente uma série de insights e uma construção muito rica, que eu vou mostrar para vocês no slide final. Então, o primeiro ativo dessa construção que a gente teve foi a construção desse survey. Nós fizemos uma avaliação de como está a Abimem dentro dos atributos de exponencialização. Isso é uma ferramenta que é disponibilizada para o consultor trabalhar, onde a gente avaliou quais são os pontos fortes e fracos que a gente tem. E pasmem, nosso ponto mais forte é a tecnologia social, né? Porque a Abimem existe hoje, se vocês pensarem, dentro do WhatsApp, dentro do grupo do WhatsApp. Nós não somos aquele grupo de WhatsApp, com certeza, e mesmo porque a quantidade de pessoas que estão lá é muito reduzida comparado com o número de associados que a gente tem. A gente tem muito o que aumentar o alcance disso. Então, o aspecto ferramenta precisa ser melhorado, o aspecto comportamento de quem usa com maneira muito proficiente, e essa foi uma ferramenta que sempre foi usada, mesmo antes da pandemia, tanto que a pandemia veio, e a gente cresceu durante a pandemia, por conta da capacidade de se relacionar com essa e com tantas outras ferramentas digitais, né? Hoje a gente usa Simpla, Zoom, Meet, enfim, nós nunca tivemos tantas reuniões da Abimem num ano quanto a gente teve nesse último por conta do empurrãozinho que a pandemia deu para a gente, mas se não fosse a nossa maturidade de usar tecnologias sociais internamente a gente não teria conseguido crescer dessa forma. Leverage assets, assim, a Abimem não tem um computador sequer, cada associado usa o seu para poder interagir dentro do que a gente faz. Olha o que nós estamos fazendo aqui agora, tá? E dos pontos mais críticos, né, a gente viu aqui, poxa, a gente não tem muito dado, a gente não tem algoritmo trabalhando para automação, né?
e nós não temos um MTP. Então, nesse trabalho, nessa construção, a gente foi construindo as ideias, e a primeira entrega desse trabalho foi trazer um MTP, que vocês vão ver no último slide. Então, espero que tenha dado para vocês uma passagem rápida sobre o conceito do que significa uma organização exponencial, quais são os atributos que o compõem, as áreas que precisam ser endereçadas, né, com a atividade dentro de cada um desses atributos, e isso aqui é um ensaio do que a gente imagina que vai acontecer com o nosso crescimento. Os números são muito próximos dos reais, né? Eu não peguei exatamente os detalhes, mas peguei números aproximados do que eu me lembrava dos índices em cada ano, e o número em 2022, no final dessa nossa gestão aqui agora, é a provocação dos 10x acontecendo com base neste número do começo desse ano. Então, eu espero que todos aqui tenham curtido essa apresentação, e fica para vocês aqui a nossa primeira criação, né? Nós acreditamos que melhores mentores constroem melhores negócios para fazer um mundo melhor. Esse é o nosso MTP, né? Então, que nós possamos juntos construir esse mundo melhor, através de negócios melhores, fazendo mentores melhores, com toda essa jornada que a gente viu sendo descrita hoje aqui brilhantemente por cada um dos apresentantes, né? E falando lá desde a fundação, todo o processo de criação e decolagem da associação em si, com o Eduardo, né, a descrição da diversidade da Marta, a Gisele trazendo os números atuais como estão, Cláudio falando para a gente da abrangência de quantos pode ter, que negócio não tem a ver só com dinheiro, né? E a brilhante abertura e recepção que o André fez para a gente. Agradeço a todos e sigo à disposição para a gente continuar no nosso bate-papo daqui em diante.